involve showing up at your place and completely tying you up and incapacitating you and then being able to do whatever I wanted to every single hole in your body until I was done with you. Sou 100% canibal. É assim que se define Armie Hammer, ator de Hollywood. Talvez você se lembre dele de Gossip Girl, ou então Me Chame Pelo Seu Nome. O caso de hoje traz a história de Armie Hammer, famoso ator de Hollywood, muito bonito, de uma família muito rica também, de bilionários, isso na frente das telas, mas por trás ele não conseguia conter os seus instintos. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre Armie Hammer, e esse é o caso de hoje que eu te convido a acompanhar comigo. Armie Hammer, ator de Hollywood, muito famoso, muito bonito, fazendo papéis de galã, bisneto do bilionário do petróleo Armand Hammer, de quem ele herdou o nome. Armie, como é conhecido também pela família, herdou muito mais do que o nome do avô. Quando pequeno, seu pai levou a família para morar nas Ilhas Caimã. Pela sua parte financeira, né, que é onde as pessoas colocam dinheiro nas Ilhas Caimã. Se você não ouviu falar, essa é a história. Enfim, ele foi com a sua família para as Ilhas Caimã, ficou um tempo lá, até mais ou menos o Armie fazer a 7ª série. Foi quando eles voltaram então para Los Angeles, nos Estados Unidos. O Armie desde pequeno gostava do teatro, gostava das artes, do cinema, ainda mais dentro de Los Angeles, onde fica Hollywood, que as pessoas lá respiram, né, cinema. E Armie, com ele também não foi diferente. Ele quis fazer parte desse universo. Então, quando ele volta das Ilhas Caimã, ele resolve cursar, fazer um curso de artes cênicas. Ele começou então a ser chamado para fazer alguns papéis, algumas pontas. No começo eram poucas falas e também pequenas participações. Até que veio o papel em Gossip Girl. A série estourou e Armie fez muito sucesso. E aí, com esse destaque, ele foi convidado para fazer o filme A Rede Social, que conta a história do Facebook e também de Mark Zuckerberg. Ele fez os gêmeos aí que fazem parte dessa história. Mas para chegar ao papel, o Armie tinha alguns predicados que fizeram ele ser escolhido. Ele fez alguns testes e o diretor, né, para viver o papel dos gêmeos, queria alguém que fosse um homem que fosse alto, bonito, que tivesse riqueza, que tivesse pedigree. E isso tudo o Armie tinha. Então ele foi escolhido para o papel. Esse filme, A Rede Social, foi o filme do ano e lançou a carreira de Armie Hammer. Depois disso, vários filmes, vários convites vieram. Armie foi fazendo aí alguns filmes, sempre como galã, como principal, mas não tiveram muito sucesso não. Alguns foram um fracasso, inclusive. Até que chegou o convite para o filme Me Chame Pelo Seu Nome. Nesse filme, Armie vivia um relacionamento homoafetivo. Alguns viram esse papel como um pouco arriscado, porque ele já era conhecido em Hollywood. E aceitar fazer o papel de um relacionamento homoafetivo poderia ser muito arriscado, mas Armie caiu nas graças de Hollywood. E, inclusive, ele estava na corrida aí pelo Oscar. Todos os lugares só dava ele, revistas, jornais, entrevistas, todo mundo só falava de Armie Hammer e sobre essa corrida dele pelo Oscar. Ele era uma grande aposta. Mas quanto mais famoso, mais os holofotes ficam em cima dessa pessoa e mais todo mundo quer saber sobre a vida dela, né? Gera mais curiosidade. E claro, não foi diferente com o Armie. Até que um repórter, então começando, né, a fazer pesquisa sobre a vida dele, descobriu que ele gostava de relacionamentos BDSM. Para você que não conhece, é um estilo um pouco mais violento. É um estilo um pouco sadomasoquista. Enfim, aí ele descobriu também que Armie mantinha conversas com mulheres no Instagram e falava sobre as suas fantasias que ele queria ter com essas moças, com várias moças inclusive. E ele falava sobre submissão e sempre colocando na realidade as mulheres como submissas a ele, aos desejos dele. Algumas mulheres não percebiam como aquilo era estranho, continuavam conversando com ele, ainda mais por ser famoso de Hollywood e ainda casado e com 2 filhos. Até que ele se separou, e nisso ele continuava conversando com essas mulheres. Se separou, eles fizeram um comunicado conjunto no Instagram, anunciando então a separação. E ele continuou conversando com essas mulheres no Instagram, agora mais ainda, né, que ele tinha se separado, mas sempre falando sobre
BDSM, sobre jogos sexuais, sobre violência e também sobre canibalismo. Ele dizia também que queria morder essas moças. Ele falava muito sobre corda, sobre amarrar essas moças durante, o ato. Então esse era o estilo de relação que ele queria ter com essas mulheres. Até que em janeiro de 2021, tudo começa a ruir no mundo do Army. Uma ex-namorada dele começou a publicar nas redes sociais os prints das conversas que ele tinha com ela. E ela começou a jogar todas essas conversas no Twitter. E nesses tweets tinha tudo o que ele queria fazer com ela, violência física, sexual e também emocional. Elas diziam que havia muito abuso emocional com elas da parte do Army. Até que uma moça viu esses tweets, criou uma conta no Instagram e começou a publicar tudo. A BFF Bravo, ela publicou tudo isso no Instagram, mas no começo muita gente não estava acreditando não. Só que essas publicações logo tiveram grande alcance e outras mulheres foram vendo essas publicações e disseram que o Army também conversava com elas. E aí ele estava prestes a ser desmascarado. Teve uma mensagem em especial dessas que ele escreveu: "Eu sou 100% canibal." O Army diz que tinha matado um cervo e comeu seu coração quente ainda, morno ainda, para ele sentir mais prazer. E que ele queria fazer a mesma coisa com essa moça, ele só não fazia isso com ela porque ele queria se encontrar com ela de novo depois. E apesar de todo esse conteúdo violento, criminoso do Army, a história viralizou e algumas pessoas fizeram até brincadeiras e piadas na internet porque muita gente não estava acreditando que o Army tinha falado todas aquelas coisas. Enquanto isso, mais mulheres foram então denunciando e mostrando as suas conversas que estavam tendo com ele, que ele falava as mesmas coisas, até que resolveram então dar atenção a isso. E o Army foi então cortado do filme Shotgun Wedding, que ele ia fazer com a Jennifer Lopez. Ele foi cortado do filme, mas até então ele estava negando tudo. Só que a carreira dele já estava indo para o ralo. As pessoas todas estavam falando sobre o Army, sobre todas essas coisas, mas estavam esquecendo do que ele estava fazendo com essas mulheres. Elas estavam esquecidas. Até que a dona do Instagram BBF Bravo, a Candace, ela foi fazer uma pesquisa sobre o que era o BDSM. Aí ela descobriu que havia regras nessa prática e que o Army não estava cumprindo essas regras. E que o que ele fazia era violência, além de física, era sexual e também abuso. Aí ela entrou em contato com a advogada Gloria Allred, que é especialista em casos em defensoria de mulheres, para ajudar essas vítimas. E então, depois da entrada da advogada e também de todas essas publicações nas redes sociais todas, a polícia então de Los Angeles decidiu entrar no caso e então colocou o Armie Hammer como suspeito e começou a investigar. E aí, como o Armie percebeu que estava ficando complicado para ele contratou um advogado, Andrew Brettler, que é especialista em defender abusadores. Ele já tinha defendido outros famosos que foram acusados aí do mesmo tipo de crime que ele, o apresentador Bill Cosby e também Chris North, que é o John da série Sex and the City. E aí o Andrew, o advogado do Army, disse que todas as relações e os encontros foram consensuais. Essa era a palavra dele. Nesse momento já havia várias acusações contra o Army, até que apareceram também informações sobre a família do Army. Lembra que eu falei no começo que ele vem de uma família de bilionários, Dos bilionários do petróleo? Só que a família dele não tem só dinheiro, não. Foi descoberto um audiolivro da tia dele, a Casey Hammer, contando sobre a vida dela na família Hammer. O título do audiolivro é algo como Sobrevivendo à Minha Herança. Em uma parte, em um trecho, ela conta então como quando criança ela viu o pai bater na mãe, mais de uma vez. E aí um perfil de Lauren Kay publicou no TikTok então toda essa história deste audiolivro. Só que a tia do Army, ela foi avisada dessa publicação do audiolivro. E ela ficou até preocupada do irmão dela ficar bravo com ela por ela ter publicado. O irmão dela é o pai do Army, o Michael. Só que ela disse que chegava uma hora que isso precisava ser exposto. Precisava ser falado. E a tia do Army disse que acreditava que o que ele fazia era genético. Ela disse que ninguém faz isso do nada. E ela viu dentro da família dela isso acontecer, com os homens da família. E aí então os homens da família, quem são eles, até chegar ao Army? O bisavô de Army, de quem ele herdou também o nome, o Armand Hammer, magnata do petróleo poderoso. O avô dele, o Julian Hammer, que segundo a tia dele, a Casey,
atirava nela e ele era um terror. O pai de Army, o Michael Hammer, irmão da Casey, que era manipulador e era um monstro, segundo as palavras da Casey, e o Army de tudo que ele estava fazendo até esse momento. E como a própria Casey diz, todos eles envolvidos em atos obscuros. E a Casey conta também que a família dela sempre foi muito poderosa, bilionários do petróleo, era muito influente, conhecia muita gente, conhecia inclusive presidentes, líderes mundiais e também reis e rainhas. Conhecia também o príncipe Charles, a princesa Diana, e vivia sempre no meio dessas pessoas. Como ela dizia, era sempre a elite da elite. E o avô dela era como se ele mandasse em todo mundo. Só que ela diz que por trás de todo esse glamour tinha muita traição, fraude e corrupção. Essas foram as palavras aí da Casey Hammer. Ela disse inclusive que não ficou nem um pouco chocada com a história do Army, com tudo que apareceu nas redes sociais, né, na televisão, porque ela disse que isso está enraizado na família. Então ela não ficou surpresa com nada, não. A Casey disse que o pai dela era sempre muito violento, tanto com ela e o Michael, o irmão dela, quanto com a mãe. Ele batia muito na mãe, vivia sempre bêbado. E a mãe já não estava mais aguentando. Ela chegava a ir num hotel para poder passar a noite até esperar ele se acalmar e voltar no outro dia. E ela já tinha dito que queria se separar. Só que o avô dela, o Armand, sempre ameaçava, dizia que ia destruir ela. E foi o que aconteceu quando ela realmente se separou do pai da Casey, né, o Julian, que no tribunal ele acabou com a mãe dela. E aí ela sempre ia para esse hotel, passava a noite lá e voltava para casa quando ele se acalmava. Até que um dia ela não voltou mais. Depois de prometer que ia se separar dele algumas vezes e ser ameaçada pelo avô, o Armand, que disse que ia acabar com ela e realmente foi o que ele fez no tribunal, eles acabaram com ela. E aí, na separação, a mãe ficou com a Casey e o pai ficou com o Michael. E aí, depois de muito tempo relutar, a mãe resolveu deixar a filha ir visitar o pai algumas vezes. E ela disse que a casa vivia cheia de mulheres, drogas, bebidas. E o Michael estava vivendo lá dentro, pai do Army. Então ele via tudo isso desde muito pequeno. Então ele foi se acostumando com esse estilo do pai e acabou repetindo também. E essas idas aí da Casey na casa do pai, visitar o pai, acabou também ela vendo tudo aquilo que estava acontecendo ali, né? Droga, bebidas, mulheres, e ela disse que eram sempre mulheres muito jovens. Tinha até menores de idade ali dentro, naquele ambiente, né? Era sempre um jogo de poder e submissão, onde, claro, sempre o poder era deles. E então foi produzido um documentário de toda essa história contada. E ainda, participação da Casey Hammer também contando e de algumas mulheres aí que fizeram parte, né? Que foram usadas e abusadas por Armie Hammer. Inclusive tem a participação de Edward Epstein, que fez viagens aí, fez uma grande reportagem com o Armand, o bisavô do Army. Ele conta que ele ficou muito tempo com o Armand e também viu muita coisa. E aí ele disse que o Armand, o bisavô do Army, teve 3 casamentos, né? Ele disse que se separou da primeira porque ela queria fama e a segunda se separou dele porque ele era abusivo com ela também, violento com ela. E aí ele se casou com a terceira, que tinha o que Armand queria, que era o dinheiro. E foi ela que inclusive deu o dinheiro, os $100 mil, para o Armand comprar a companhia de petróleo. Então a família sempre foi muito envolvida em violência, em poder e também em corrupção e fraude, porque ele conseguiu todo esse poder e influência no meio de líderes mundiais. Porque ele chantageava essas pessoas, ele oferecia subornos, ele colocava escuta telefônica e ele descobria o segredo de várias pessoas. E aí depois ele chantageava essas pessoas. E aí ele conseguia ter todo mundo na mão. E isso ele aprendeu porque ele veio da Rússia e lá ele trabalhava com serviço secreto. O pai dele, né, trabalhava. E eles vieram da Rússia trabalhando para o serviço secreto e o Armand continuou. E aí ele aprendeu e continuou fazendo e ensinou também ao Julian, ensinou ao Michael, que era o avô e o pai do Army. E aí ele conseguia ter todo mundo na mão, porque ele tinha escuta, que tinha as conversas e ele chantageava essas pessoas. Então essa é a família aí do Armie Hammer, que também era envolvida em muita briga entre esses homens todos dessa família. Briga por poder, briga por herança. Então, como a tia Casey Hammer disse, era muito obscura essa família. A Casey, inclusive, ela chegou a confessar nesse documentário que
ela foi violentada pelo próprio pai. Ela não quis entrar em detalhe, mas pelo jeito não foi uma vez só. E ela diz que depois de contar tudo isso, e até antes, ela era afastada da família, ela era excluída da família. E até por não concordar com o que os homens da família faziam e do como eles eram, ela era excluída da família. E até um detalhe, né, entre um parênteses aqui, se vocês já ouviram falar sobre o caso de Watergate, que causou aí, né, a renúncia do presidente Nixon, o bisavô do Army está envolvido nessa história, para vocês terem uma ideia da influência da família dele. E aí, voltando ao Army, em dezembro de 2021, ele continuou se safando. Aí ele contratou relações públicas para limpar a imagem dele, né? Aí ele disse que tinha encontrado uma nova namorada, que estava ajudando ele a se recuperar e entrar nos eixos, e que estava também indo para reabilitação porque ele precisava, ele reconhecia que ele tinha problemas com sexo e que ele ia se curar, ia se tratar. Então, geralmente é aquela conversa que as pessoas já sabem que vai por esse caminho, e ele continuou se safando. E aí ele foi se livrando também de todas essas acusações, e hoje ele está solto. E ele continuou conversando com essas mulheres ali. A vida dele não mudou muito não, porque outras mulheres falaram que ele continuou tentando contato com elas. Ele tinha até brigado com o pai dele. Ele disse que quem está ajudando ele nessa recuperação e dando apoio para ele é o Robert Downey Jr., que, segundo o próprio Army, passou por isso também, né? Ele foi preso por abuso de substâncias, mas que a única pessoa que está ajudando aí o Army, que ele agradece muito esse ator aí. Se você não sabe quem que ele é o Homem de Ferro dos filmes aí. Então ele disse que tentou trabalho, o Army, né, em um resort, e disse que começou a trabalhar, mas aí viram quem ele era e que é difícil para ele conseguir um trabalho depois da exposição toda que ele teve por culpa dele mesmo, e que ele, na realidade, queria uma chance, mas ele entende que algumas pessoas não vão dar uma oportunidade para ele pelo que ele fez. Agora, vocês acham justo ele estar solto depois de crimes que ele cometeu? Porque ele cometeu crimes e ele nega tudo com provas. E muitas pessoas que defendiam o Army atacavam essas mulheres que denunciaram ele. Elas chegaram a receber ameaça de morte por estar fazendo isso com o Army, como se fosse um absurdo fazer isso, denunciar o que elas estavam sofrendo. Inclusive, muitas outras mulheres falaram que passaram também pela mesma situação dessas, né? Não com o Army, mas com outras pessoas, então, com outros homens, né? E passaram por esse mesmo tipo de situação. Felizmente, hoje a gente tem a internet que ajuda a divulgar essas conversas aí online, e as mulheres também têm mais espaço para poder denunciar esses casos aí que acontecem, né? E a gente tem que usar a internet como informação, né? Como um meio de informação para a gente também buscar e se defender desse tipo de coisa que acontece muito por aí. Conta pra mim o que você acha. Você acha que o Armie Hammer deveria estar preso? Conta o que você acha. Comenta aqui, curte, compartilha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal. E a gente se encontra no próximo caso.